Fala, ilustradores, galera, voltando em mais um vídeo. Dessa vez vamos fazer um cartãozinho, papel um pouco mais grosso aqui, uns 200 gramas e deve ter uns 10 centímetros por 15, dá um palmo, beleza? O desenho de hoje foi um pedido aí que a galera sempre tá falando desse personagem, que é o protótipo. Então, vou começar a desenhar e eu vou falando então. Começa com um círculo. Eu vou deixar um pouco mais embaixo, porque ele tem um chapéu de arlequim ali. Então vou começar de volta aqui, ó. Volta, vou colocar aqui ao meio da folha, aqui é o centro da folha. Vou colocar o rosto dele mais ou menos um pouco abaixo do centro e vou aumentando até ficar do tamanho que eu acho que vai ser bom. Beleza. Fechou. Acho que esse tamanho tá legal, porque eu vou colocar, eu vou dividir no meio e no meio. Eu vou colocar os olhos aqui, ó. O olho dele é uma elipse na diagonal, assim. E o sorriso é grandão aqui. O lábio passa bem rente com os olhos e o sorriso acompanha lá o formato do rosto. E aí ele tem aqueles dentes. Ó, vou marcar o meio aqui, ó, e vou desenhando os dentes um por um até chegar no meio na linha que eu fiz ali para separar a mandíbula ali do maxilar superior. Beleza? Aqui eu vou fazer mais um contorno que é o gorro dele. Desse lado vai vir um gorro, ó. Vou colocar uma daqueles sinos, chocalhos, guiso, guiso, né, o nome disso? Não sei. E o outro eu vou jogar mais para baixo aqui, ó. Vou deixar aqui em cima e vou fazer ele fazendo esse movimento. Para não cortar. São três, na verdade. Jogar o outro saindo por trás aqui. Mais ou menos isso. Ele tem o pescoço fino assim. Ó, vou fazer uma elipse novamente para marcar a gola dele, ó, tá vendo? Esse tubo cortado, né? Esse cilindro vai ser a gola, ó. Eu abro ele aqui e ele vira uma gola com ombros aqui, ó, com a ombreira, ó. Mais ou menos isso daqui. Esse olho aparece ainda a pupila e a íris ali, e aqui fica tudo escuro. Mais ou menos isso. Jogar um pouco mais para cá. Deixa eu ver aqui, eu tô olhando as referências que eu peguei na internet, nos sites e nos print das telas dos games aqui. Acho que a gente podia colocar, sabe o quê? As garras dele aqui, deixa eu ver como é que é. Jogar umas garras aqui na frente, assim, para ocupar esses pedaços, esse espaço aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Esse personagem aqui é muito, muito sinistro, hein? Tava vendo ele ali, estudando e capricharem. Que bonequinho feio. Assustador. Ele tem esferas aqui nas articulações. E aí a palma da mão dele aqui, as costas, é um mecanismo aqui, mas vai ficar de fora, beleza? Eu já economizo. Vou colocar só mais uns detalhes e isso. Eu acho que são maiores as garras aqui, ó. Vou colocar mais uma junta aqui, outra aqui, outra aqui. Acho que é isso. Vamos lá, vou passar caneta. Beleza.
E agora eu vou usando aquelas linhas do esboço para guiar o desenho, né? Vou dar uma estilizada aqui, fazer um pouco diferente. Até para dar um pouquinho de agilidade para o desenho. Não sei se aparece a gengiva dele, mas eu vou colocar aqui, ó, um pedacinho de gengiva. Eu acho que ele nem tem. Enfim, aí eu coloco os olhos. Ó, aquela gola. Deixa eu ver como é que era aqui a gola dele. Eu acho que ela é presa aqui, ó. E aí ela tem uma outra gola maior para fora, assim. Acho que é mais ou menos isso. Eu vou colocar as garras. Como elas estão na frente, eu vou colocar mais escuro. Então não preciso detalhar tanto aqui. Vou deixar mais escuro aqui, porque para dar um destaque maior. Beleza. Aqui ele tem uma gravata, né? E aqui é o... Acho que é isso. Ó, vou jogar aqui uma sombra. A sombra você pode fazer com lápis mais escuro e criando a sombra. Você pode fazer a sombra com riscos, rachuras, cruzando linhas. Pode fazer passando o dedo ou um papel, um esfumaçado. Pode fazer com nanquim, com lápis de cor, giz de cera. Eu vou usar nanquim, que é tinta preta, nanquim, e vou molhar um pouquinho de água nele para deixar um pouco diluído, ó. Primeiro eu vou passar uma borracha aqui só para dar uma limpada no esboço. Vou agilizar para o vídeo não ficar muito grande. Já deu o quê? Deixa eu ver, 9 minutos. Beleza. Ó. Misturei com água, ele ficou diluído, ele ficou meio cinza. Ó. Deixa eu ver o negócio aqui, ó. Um é vermelho. E agora eu vou criando uma sombra, né? Como se as partes claras fossem luz e as partes escuras fossem sombra. Como eu quero o olho mais escuro, eu vou limpar um pouco o pincel aqui nas partes que eu quero mais escuro. E assim eu tiro o excesso e eu vou sombreando um pouco mais claro em volta. E assim eu vou trabalhando com tinta, com nanquim, né?
Posso colocar aqui, ó. Ó, tiro o excesso. Posso gastar um pouco aqui na frente também. Escurecer um pouco o que está na frente. E agora eu começo a jogar sombra. Sombra aqui, um pouco aqui. E agora é só ir brincando. Pensando assim, ó, pela lógica, o que está na frente e o que está atrás, né? Ó, essa ponta do gorro dele tá na frente, então a de trás fica com sombra. Essa tá na frente, embaixo fica com sombra. Atrás eu jogo um pouco mais de sombra. Quero deixar um pouco mais sinistro, eu jogo mais sombra. Ó, vou deixar um pouco mais sujo esse desenho, não deixar tão limpinho assim. Limpinho que quando eu falo assim, é ficar tudo muito certinho, sabe? Não seguir muito, deixar um pouco borrado, um pouco mais livre o desenho, assim. Tá vendo? Você pode dar uma sujada assim, ó. Mas não maltrate o pincel aqui, ó. Estava muito seco, acaba estragando o pincel. Acho que é mais ou menos isso. O rosto dele é mais claro, então eu vou deixar o fundo escuro. Vou pegar aqui. E vai ficar mais ou menos um card, né? Aquarela é legal. Tem a aquarela colorida e essa daqui, o nanquim, né? Também é legal para vocês pintarem. Praticamente você vai espalhando, vai varrendo a água pelo papel assim. E a parte que você quer um pouco mais escura, você passa mais uma vez. Opa, passei demais ali, viu? Se ficar muito escuro, eu jogo um pouco mais desse escuro aqui na frente, ó. Para balancear aí o contraste. Para não chamar muita atenção lá para trás, ó. E é isso, tá? Não vou fazer muita coisa, mas eu acho que já deu para entender. E sobre o desenho, acabei não falando muito, mas foram só formas geométricas, né? Jogamos aqui um círculo, uma meia-lua. Aqui são triângulos. Aqui é um cilindro, que não deixa de ser um círculo. Aqui são triângulos. E é isso, forma geométrica é a base para tudo. Ó, joguei uma sombra entre um dente e o outro. Ele tem versão com dente mais pontudo, como se fossem caninos. E tem essa versão com dente quadrado, né? Fiz essa daqui mais quadradinha para ficar um pouco menos sinistro. Acho que é isso. Vou mexer demais. Mas vou deixar um pouco mais escuro aqui, ó, na frente. E é isso. Só aquela sujada no final. E é isso, beleza? Fechou? Espero que tenham curtido, tenham gostado. Eu vou ficar mais um pouco aqui pintando e depois eu mostro o desenho prontinho, beleza? E é isso aí, galera. Continuem desenhando, continuem praticando. E bora desenhar. Fechou? Valeu. Fui.